A Segunda Guerra Púnica, travada entre 218 e 201 a.C., foi um confronto monumental entre duas potências gigantes, Roma e Cartago. Este conflito moldou o futuro do mundo mediterrâneo e consolidou Roma como uma superpotência. As tensões entre Roma e Cartago vinham crescendo desde a Primeira Guerra Púnica, quando Roma emergiu vitoriosa. Cartago, no entanto, não estava disposta a aceitar essa derrota. Sob a liderança de Aníbal Barca, um dos maiores estrategistas militares da história, Cartago começou a planejar sua vingança. Em 218 a.C., Aníbal lançou uma campanha audaciosa que chocou o mundo antigo. Ele liderou seu exército, incluindo elefantes de guerra, através dos Alpes, uma façanha considerada impossível na época. Esse movimento surpreendeu completamente os romanos. As primeiras vitórias de Aníbal foram devastadoras para Roma. Na Batalha de Trebia, ele usou o terreno e a surpresa para aniquilar uma força romana considerável. Em Trasimeno, Aníbal emboscou e destruiu um exército romano, e em Canas, ele empregou uma tática de duplo envolvimento que resultou em uma das piores derrotas da história militar romana. A Segunda Guerra Púnica, travada entre Roma e Cartago de 218 a 201 a.C., é conhecida por suas batalhas dramáticas e estratégias brilhantes. Aníbal Barca havia atravessado os Alpes com seu exército, surpreendendo os romanos. Logo após essa travessia, ele procurou consolidar sua posição no norte da Itália. O exército romano, liderado por Tibério Sempronius Longus, enfrentou as forças de Aníbal nas margens do rio Trebia. Aníbal utilizou táticas de emboscada e seus cavalos númidas para enganar os romanos. Durante a batalha, Aníbal ordenou que suas tropas ligeiras provocassem os romanos e então se retirassem, atraindo-os para uma armadilha. As forças romanas foram cercadas e aniquiladas, resultando em uma vitória esmagadora para Aníbal. Esta batalha demonstrou a superioridade tática de Aníbal e abalou a confiança romana. Após a vitória em Trebia, Aníbal continuou sua campanha pelo norte da Itália, com a intenção de desmoralizar e enfraquecer Roma. Aníbal armou uma emboscada nas margens do Lago Trasimeno, onde um exército romano liderado por Gaius Flaminius estava em perseguição. Aníbal posicionou suas tropas em posições elevadas ao redor de um estreito vale que beirava o lago. Quando o exército romano entrou no vale, Aníbal atacou de todos os lados, bloqueando a saída. A emboscada foi um sucesso total, resultando na destruição quase completa do exército romano e na morte de Flaminius. Esta vitória demonstrou mais uma vez a genialidade estratégica de Aníbal e enfraqueceu ainda mais a moral romana. Após as vitórias anteriores, Aníbal seguiu para o sul da Itália, onde encontrou os romanos em Canas, uma pequena cidade na Apulia. O exército romano, liderado por Lúcio Emílio Paulo e Caio Terêncio Varrão, era significativamente maior, com cerca de 86.000 homens contra 50.000 de Aníbal. Aníbal usou uma formação em crescente, colocando suas tropas mais fracas no centro e as mais fortes nas extremidades. Quando os romanos avançaram, o centro cartaginês recuou, permitindo que as alas cartaginesas cercassem os romanos. A batalha resultou em uma das derrotas mais catastróficas da história romana, com cerca de 50.000 a 70.000 soldados romanos mortos. Esta vitória consolidou a reputação de Aníbal como um dos maiores comandantes militares da história e deixou Roma em pânico. Apesar das derrotas esmagadoras, Roma não se rendeu. Adotando uma estratégia de desgaste, conhecida como a estratégia fabiana,
Roma evitou confrontos diretos com Aníbal e focou em cortar suas linhas de abastecimento. Esta abordagem começou a virar a maré da guerra. O ponto de virada veio com a ascensão de Públio Cornélio Escipião, conhecido como Escipião Africano. Ele decidiu levar a guerra para a própria Cartago, forçando Aníbal a retornar à África. Em 202 a.C., na Batalha de Zama, Escipião derrotou Aníbal decisivamente, selando a vitória romana. A campanha na África durante a Segunda Guerra Púnica foi a etapa final e decisiva do conflito entre Roma e Cartago. Liderada por Públio Cornélio Escipião, também conhecido como Escipião Africano, essa campanha culminou na histórica Batalha de Zama, que selou o destino de Cartago e consolidou a ascensão de Roma como potência dominante no Mediterrâneo. Após anos de confrontos devastadores na Itália, com Aníbal infligindo várias derrotas aos romanos, Roma decidiu adotar uma nova estratégia. Em vez de continuar lutando em solo italiano, os romanos levaram a guerra diretamente para a África, com o objetivo de atacar o coração de Cartago e forçar Aníbal a defender sua pátria. Em 204 a.C., Escipião foi nomeado comandante da força expedicionária romana para a África. Ele reuniu um exército bem treinado e disciplinado, além de buscar alianças com os reinos locais, como o reino de Massinissa, um príncipe númida que se tornaria um aliado crucial. Antes de partir, Escipião passou por várias campanhas na Península Ibérica, onde aprimorou suas habilidades de comando e solidificou seu exército. Escipião desembarcou perto de Utica, uma cidade estrategicamente localizada no norte da África. Ele rapidamente estabeleceu uma base de operações e começou a cercar Utica, mas enfrentou resistência significativa das forças cartaginesas e seus aliados númidas, liderados pelo rei Sifax. Apesar das dificuldades iniciais, Escipião conseguiu derrotar Sifax na Batalha dos Grandes Campos, 203 a.C., uma vitória que desmoralizou os aliados de Cartago e isolou a cidade. Com a ajuda de Massinissa, que se uniu aos romanos após uma disputa com Sifax, Escipião conseguiu pressionar Cartago de maneira mais eficaz. Diante das ameaças crescentes em seu próprio território, Cartago chamou Aníbal de volta da Itália. Em 203 a.C., Aníbal desembarcou na África com suas tropas veteranas, incluindo soldados que haviam lutado ao seu lado desde o início da guerra. A chegada de Aníbal trouxe um renascimento temporário da esperança cartaginesa, pois ele era ainda reverenciado como um gênio militar. A batalha final ocorreu em 202 a.C., perto da cidade de Zama Régia. Ambos os exércitos se prepararam cuidadosamente para o confronto decisivo. Exército de Aníbal, composto por cerca de 40.000 soldados, incluindo infantaria pesada, cavalaria e elefantes de guerra. Ele posicionou os elefantes na linha de frente, seguido pela infantaria leve, mercenários e tropas cartaginesas. Exército de Escipião, de aproximadamente 30.000 homens, bem treinados e organizados em 3 linhas de legionários. Escipião adotou uma formação inovadora, criando corredores para dispersar e neutralizar os elefantes de guerra. Durante a batalha, Escipião demonstrou sua superioridade tática. Ele usou os corredores para desviar os elefantes e depois concentrou seu ataque na infantaria de Aníbal. A cavalaria romana, liderada por Massinissa, derrotou a cavalaria cartaginesa e atacou a retaguarda inimiga, encerrando a batalha com uma vitória esmagadora para Roma. A vitória em Zama foi decisiva. Obrigada a pedir a paz em termos severos, incluindo a entrega de sua frota, o pagamento de uma enorme indenização e a perda de todas as suas posses ultramarinas.
Aníbal, apesar de ter sobrevivido à batalha, viu sua carreira política em Cartago enfraquecida e eventualmente exilou-se voluntariamente. Consolidou-se como a superpotência do Mediterrâneo. A vitória na África não só encerrou a Segunda Guerra Púnica, mas também marcou o início de uma era de expansão e dominação romana. A vitória romana na Segunda Guerra Púnica consolidou seu domínio sobre o Mediterrâneo e marcou o início de sua expansão como império. Cartago, por outro lado, nunca se recuperou completamente e foi finalmente destruída na Terceira Guerra Púnica, em 146 a.C.,